Agora, estão me escutando? Agora está gravando, parece. Wagner, está vendo aí alguma coisa? Tô vendo, professor, tudo certo. Agora está gravando, né? Bom, pessoal, só antes de iniciar, boa noite a todos, né? Então, estamos aqui para finalizar a rodada de seminários da disciplina Atividades Físicas da Natureza, né? Do curso de Educação Física Bacharelado da Universidade Federal de Alagoas, do Instituto de Educação Física. Elencamos algumas atividades físicas da natureza que envolvem a questão da atuação do profissional de educação física e das possibilidades. Então, finalizando os seminários, esse é o seminário 4, com dois temas, o tema do triatlon, que já está na tela, tá? E depois temos a questão das trilhas. Então, eu deixo o grupo à vontade e depois a gente começa uma discussão sobre a apresentação. Então, o primeiro grupo é a Aritana, Edmilson, Everton e Marilande. Podem começar a hora que vocês quiserem. Então, boa noite, gente. Essa primeira tela é só para apresentar a nossa equipe, né? Somos em 4, Aritana, Edmilson, Everton e Marilande. Pode passar, Mari. A gente vai falar sobre o esporte triatlo, né? Que é um esporte individual. Como a gente pode ver aí, são 3 tipos de modalidade. O triatlo se origina da junção dessas 3 modalidades, né? Que é a natação, o ciclismo e a corrida. Unindo essas modalidades que a gente forma essa prova por inteiro, né? Pode passar, Mari. Então, a origem do esporte é um pouco discutida, porque na literatura há relatos que foi no Havaí e outros que foram em San Diego, né? Mas o que se torna oficial é a criação de San Diego, né? Que ele surgiu em 1970, onde um técnico ele deixou essa tarefa para os seus comandados, né? Durante as férias, eles tinham que praticar essa atividade de corrida, de ciclismo e de natação para não ficarem parados e ociosos durante esse tempo. Então, ele decidiu assim, para eles fazerem 12 quilômetros de ciclismo, 5 quilômetros de corrida e 500 metros de natação durante essas férias, para que eles pudessem se movimentar e na volta das atividades do atletismo deles, que o clube era de atletismo, eles estivessem bem condicionados, com resistência lá em cima, né? E pode passar, Mari. O formato atual do triatlo, como a gente conhece, ele se deu em 1982, né? Ele entrou para o quadro olímpico só no ano de 2000, nas Olimpíadas de Sydney, né? Ele se consolidou em 74 com a sua criação. Atualmente as provas de Ironman acontecem em todos os continentes, né? São 23 seletivas individuais, divididas pela Europa, pela Ásia, Oceania, todos os continentes, né? No Brasil, a primeira prova oficial de Ironman aconteceu em 1997, aliás. Pode passar, Mari. O triatlo, ele ainda é um esporte muito caro, né? É um esporte elitizado. Os custos dele passam pelas 3 modalidades, né? De bicicleta, dos treinos, também os custos com as inscrições das provas e a manutenção, que se torna um pouco caro, né? Nessa imagem aí na tela, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos dos valores dos objetos para participar de uma prova de teatro, né? Desde a sua inscrição até as compras de material como touca, óculos, a bicicleta, que é um dos itens mais caros, enfim. É um esporte elitizado que não é para, assim, tão difundido pela sociedade, justamente pelos custos de se praticar uma prova como essa, né? Pode passar, Mari. Então, o objetivo do triatlo, em seu contexto histórico, o esporte foi desenvolvido para provar quem tinha maior resistência, né? O triatlo, essas 3 modalidades, né? O tempo de prova confere a quem está participando dessa prova um grau de dificuldade muito grande. Então, é um esporte de muita resistência, um esporte muito competitivo, e as principais competições, ela é formulada da seguinte forma: tem um campeonato mundial, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, são as principais competições. A nível mundial, quem controla a competição é o ITU, que é a União Internacional do Triatlo. A nível nacional é a CBTRI, que é a Confederação Brasileira de Teatro.
Já aqui em Alagoas, a gente tem a FETRIAL, que eu estou mandando um link agora para o chat, que esse mês ainda de dezembro acontece a terceira etapa de 4 etapas do anual do Troféu Alagoas, né, que foi criado em 2018. São 4 etapas ao longo do ano e a concentração esse ano vai se dar na Praça Multieventos, em Maceió. Pode passar, Mari. Pronto, o pessoal vai... Agora, falando dos níveis do triatlo e as capacidades a seguir, ele é dividido primeiramente pelo sprint, que é conhecido como short, porque é o menor tempo, a menor distância, que são 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. A olímpica, como o Everton falou, que se consolidou no ano de 2000, nas Olimpíadas, que é 1,5 quilômetros de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. A longa distância, segundo a União Internacional do Triatlo, que pode ser o dobro até o triplo da distância do estandarte, que seria a olímpica, né? Que é 3 de natação, 80 quilômetros de ciclismo, 20 de corrida, ou poderia também ser 120 de ciclismo ou 30 de corrida. E o Mike Relay, que é 300 de natação, 8 quilômetros de ciclismo e 2 de corrida. E um dos mais conhecidos, que é o meio Ironman, também conhecido como 70.3, que é 1,9 quilômetros de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. E, finalmente, o Ironman, com 3,8 de natação, 150 de ciclismo e 42 de corrida. É isso. A modalidade pode ser dividida também por faixa etária, né? Inclui até o infantil, de 8 a 13 anos, o infanto juvenil, de 14 a 15, e os júniores, de 16 a 19, o sub-23 e a elite. Esses dois atletas do triatlon foram da última Olimpíada do Rio, em 2016. Do feminino e do masculino. O masculino concluiu a prova ganhando ouro com o tempo de 1 hora e 45 minutos e 1 segundo. E no feminino, a americana fez em 1 hora e 56 minutos, levando ouro. A gente sabe que o triatlo é um dos esportes mais difíceis de fazer, porque ele exige muita resistência, força, agilidade, flexibilidade e equilíbrio. Coordenação como eu repeti mais uma vez, uma elevada capacidade de resistência muscular, muita tolerância à fadiga, e sem contar da potência que é exigida no esporte, né? A gente convidou a nossa colega de turma, a Lavínia, para ela falar um pouco da experiência dela no triatlo, como atleta lagoana, como ela começou o esporte e como é ser mulher nesse esporte. Ela está online? Eu acho que ela não está na sala, não. Cadê? Pessoal, estamos escutando aí? Pararam? A Lavinha tá com problema na conexão. Oi? Gente, a Lavinha tá com probleminha na conexão. A gente vai passar adiante. Quando ela estiver pronta, ela entra para falar, ok? Ah, tá bom. Mari? Pronto. Certo, vou continuar aqui, viu? Pronto, pode falar, Ed. Bom, em relação ao ambiente, esse esporte, ele acontece, no caso, em dois ambientes. Na primeira etapa seria nas praias, no caso do ambiente aquático, e as outras duas etapas, que serão o ciclismo e depois a corrida, no ambiente terrestre, que geralmente eles utilizam avenidas ou pistas.
Passa aí, Mari. Em relação aos riscos, essa modalidade, esse esporte, ele exige demais do corpo do atleta, como, por exemplo, os perigos relacionados à natação, à etapa da natação. E, normalmente, esses perigos existem por conta do estresse do ambiente mesmo, como, por exemplo, ficar nervoso durante a prova, você hiperventilar, pode trombar ou ser atropelado, no caso, pelos outros nadadores, através de socos ou pontapés, que isso pode acontecer. Se engasgar, se enroscar na boia, cãibras, afogamentos. E muitas dessas coisas são comuns à situação. O problema ocorre quando isso acontece e o atleta ele não está preparado para saber o que fazer com cada uma dessas situações. E é aí que o pânico pode surgir e gerar algum problema. Em 2009, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, houve um caso de um atleta que se afogou durante a prova. Na época, só foi dada a falta do atleta ao final da prova, quando os atletas partiram para seguir a próxima etapa, né, o ciclismo. E foi aí que a equipe se deu conta que tinha sobrado uma bicicleta. Então, já houve casos também de mortes por parada cardiorrespiratória. E como também no ciclismo, na corrida, que, por exemplo, na corrida, ela tem sido a ação mais associada às lesões, seguido do ciclismo e depois da natação. E muitos riscos da corrida e do ciclismo estão relacionados ao movimento repetitivo, o que pode causar várias lesões musculares, distensões, fraturas, além de quedas. Causas por conta do clima também, como a hipotermia ou a hipertermia, né, durante a natação. Muito também a questão da desidratação, o que pode também levar a desmaios. E as principais lesões causadas por esse esporte, elas são relacionadas aos membros inferiores, que são as lesões mais frequentes, como as lesões musculares, musculotendíneas e ligamentares. E os locais com maiores índices são o joelho, que fica em primeiro lugar no índice de lesões, seguido por pernas, os tornozelos, a coluna e os ombros. Pode passar, Mari. Bom, estão me ouvindo? Sim. A possibilidade de intervenção do profissional de educação física no esporte, né? A atuação na preparação física do atleta para poder evitar as lesões, né? Os rompimentos, porque, como foi dito, né, os treinamentos são muito intensos, a prova é muito intensa, então o atleta tem que estar muito bem condicionado. Então, o profissional de educação física, ele é primordial para esse condicionamento físico. Na organização direta, né, do evento, o profissional também pode atuar nessa parte e tornar o esporte como atividade de lazer em muitas competições. Como foi dito, ele é muito elitizado. Então, assim, o profissional da educação física poderia ajudar a levar esse esporte, essa prática, para outras classes sociais. Pode passar. O traço adaptado, ele é 750 metros de nado, seguido por 200 quilômetros de ciclismo e, finalmente, 5 quilômetros de corrida. O objetivo, assim como no triatlo convencional, é conseguir concluir todas as provas em um menor tempo para, assim, ser o vencedor. Pode passar, Maria. As classes para o triatlo adaptado, né, tem essa classe PT1, que é constituída por cadeirantes que pontuam até 640 nos testes. Nessa categoria, os competidores utilizam uma handbike e a cadeira de rodas na corrida. O PT2 é composto por para-atletas que pontuam até 454, é destinado aos competidores com grau severo de deficiência, mas que usam a bicicleta convencional e, se necessário, prótese.
O PT3 difere-se do anterior apenas porque a pontuação obtida está entre 455 e 494, já que o comprometimento é moderado, né? PT4 também é diferenciado pela pontuação, né, e apresenta grau leve de deficiência. O PT5 é para deficientes visuais. Então é necessário o uso de bicicletas com um assento, né, com 2 assentos, bem como um guia do mesmo sexo para fazer a prova com o deficiente visual. Pode passar, Mari. Pronto, aí foi o que o Everson falou, né, sobre o Troféu de Alagoas, que vai ser realizado dia 20 de dezembro, de 6 às 2 da tarde, e vai acontecer na Praça Multieventos, aqui em Maceió. Pronto. A gente agora vai voltar para a parte da Lavínia, que ela conseguiu uma conexão. Pronto. Lavínia, está conseguindo ouvir a gente? Sim. Certo. A gente queria, se você puder, falar sobre como você entrou no triatlon, como é a sua experiência como mulher nesse esporte que a gente vê que ele envolve muito machismo dentro dele. Certo. Primeiramente, boa noite, né? Desculpa pelo atraso aí na turma. Tive um imprevistozinho e acabei entrando atrasada. E queria agradecer também, né, ao grupo pelo convite, né, de estar aqui hoje falando sobre isso, falando sobre a minha trajetória. E vou começar do início, né? Eu comecei no triatlon, eu já nadava, né? Com 9 anos de idade eu já nadava. Meu pai era atleta de natação na adolescência. E com 9 anos eu já nadava. Com 11 anos eu comecei a minha vida esportiva, né? No triatlon, competindo, né? Indo para competições esportivas. Eu não competia natação. A minha primeira competição foi o triatlon. E foi a modalidade assim que eu me apaixonei. Eu era muito gordinha, eu era sedentária. Eu eu gostava de nadar, mas também tinha muita preguiça, tinha problemas e o triatlo me encantou, justamente pelo fato de que todo dia era uma coisa diferente, né? A gente no triatlon a gente treina as modalidades, né? Normalmente 2 modalidades por dia, mas todo dia é uma modalidade diferente, né? A gente faz normalmente corrida e natação e no outro dia pedal. E tem musculação também, enfim, isso me encantou no triatlo. E participei de alguns brasileiros, só que eu nunca fui boa, e só que eu gostava muito, minha família me incentivava muito. Só um momento. Só um momento. Sim, retornando, desculpe aí. E o triatlon me encantou, né? O fato de ser diferente, o fato de precisar de equipamentos enfim, tudo isso no triatlon me encantou e eu continuei no esporte, né? Como eu falei aqui, eu não era boa, mas meus pais me incentivavam muito, né? E foi o meu pai que criou, né, um projeto social de triatlon na instituição onde ele trabalha, no Instituto Federal de Alagoas, e onde ele tinha um projeto social com adolescentes. E foi aí que eu comecei, né, com 11 anos. E, infelizmente, o projeto acabou, né, porque, como
puderam ver, é um esporte muito caro, as competições são caras para participar dos eventos, enfim. E apesar de que aqui tinha muita prova, normalmente brasileiro é no sul, no sudeste, e tudo isso demanda dinheiro, né? Demanda você ser financeiramente privilegiado, né? Porque são equipamentos muito caros, são 3 modalidades diferentes. Você precisa de uma bicicleta, você precisa de óculos, você precisa de touca, você precisa. E tudo que tem nome triatlon, se você for pesquisar, tudo que. Uma sapatilha, se for de ciclismo é mais barato, agora se for de triatlon é mais caro. Tudo que é de triatlon é mais caro. Então, assim, realmente é um esporte elitizado, como o colega já tinha falado aqui. Mas continuei, né, no esporte, altos e baixos. Tive um período, né, que eu fui fazer vestibular, né, para entrar na universidade. E aí foi um momento em que eu tive que escolher, né, assim, eu não queria parar de treinar, porque é a minha vida, treinar é a minha vida, eu sou viciada em treinar. No dia que eu não treino, eu fico mal-humorada, eu fico, enfim, eu não queria parar de treinar. E aí eu escolhi a modalidade que eu mais gostava, que era nadar. Até hoje, o que eu mais gosto de fazer é nadar. E fiquei só nadando nesse período que eu estava nessa fase de transição, né, para entrar na universidade, enfim. E foi nesse período que eu fiquei fazendo maratonas aquáticas, né? Eu sou fundista na natação, nado provas, né, de longa distância. E foi nesse período que eu fui, né? Fui campeã alagoana, um ano de maratona aquática. E no outro ano também, fui bicampeã alagoana de maratona aquática. E aí retornei para o triatlon. E, enfim, até aí, eu não tinha nenhum título de brasileiro, não tinha. Enfim, eu só competia as provas aqui e terminava as provas. E aí, quando eu voltei para o triatlon, comecei a treinar, assim, de forma mais, como é que eu posso dizer? De forma mais assídua, assim, né? Com mais comprometimento e tudo mais. E nesse mesmo ano que eu voltei para o triatlon, na primeira etapa do Campeonato Brasileiro, que foi aqui em Maceió, eu fui campeã, eu fui terceira colocada geral e fui campeã da minha categoria. E nesse ano eu consegui, né, ser campeã brasileira, né, foram 5 etapas no total no Brasil, e onde eu participei de 3 e eu consegui ser campeã brasileira e peguei vaga para um campeonato mundial que ia acontecer esse ano, né, e em Edmonton, no Canadá, mas infelizmente, por conta da pandemia, acabou sendo cancelado. E o mundial que seria no Canadá esse ano e foi colocado para ano que vem, mudou, né, de local. Ano que vem vai ser ano que vem vai ser no Caribe, né? Não vai ser mais em Edmonton. Espero estar lá, né, no meu primeiro mundial. E, enfim, eu acho que o que eu percebo do triatlon é que ele é um esporte para pessoas experientes, assim, como é que eu posso dizer? No sentido de que para resultados, né, você precisa ter uma base, você precisa ser experiente, tanto que no triatlon a gente tem atletas muito já considerados velhos, né, para as modalidades. Se a gente for olhar as outras modalidades, né, você não vê, é difícil você ver um atleta com mais de 30 anos competindo, e no triatlon não, isso é muito comum. A gente tem atletas profissionais de 35 anos e são os caras que estão no auge ali, sabe? São os caras que ainda têm toda uma trajetória aí para frente. E, assim, o meu objetivo, né, como atleta, é chegar nesse nível, assim, a me profissionalizar. Eu sempre achei que eu estava velha já, com 18 anos. Eu achava que eu já estava velha para viver esse sonho, para um dia chegar a competir no profissional e tudo mais. Só que hoje, assim, com mais amadurecimento, eu vejo que não. Que por ver, assim, atletas já com 35, 40, 45 anos e ainda com perspectiva para frente. Então, eu acho que é tudo uma construção e as coisas têm que acontecer no seu tempo, né? Porque, como outras modalidades também, né? A gente sofre com a falta de incentivo, a falta de patrocínio.
E é muito difícil você ver um triatleta hoje viver exclusivamente do triatlo, viver exclusivamente de patrocínio. E, enfim, o que a gente vê são pessoas que têm assessorias, que tem todo um trabalho fora o fato de ser atleta. Mas também existem aqueles que vivem exclusivamente disso, né? Só que, né, é uma parcela muito menor. E qual foi a outra pergunta, a última pergunta? E como ser mulher, se é um ambiente muito machista esse do triatlo. Certo. Inclusive, né, esse foi o tema do meu TCC que eu apresentei hoje. Inclusive, o professor Chalita foi o presidente da minha banca. E eu acho que... eu acho não. Segundo o meu estudo, né, a gente pode identificar que não só o triatlon, né, mas várias outras modalidades, as mulheres ainda sofrem, né, com essa questão dos estereótipos de a mulher mãe, a mulher frágil, a mulher, enfim. Acho que é uma carga muito grande que a mulher carrega, né? Não é só o fato, o professor Heriberto até fez um comentário hoje no meu trabalho que, assim, quando a mulher vai treinar, ela veste outra roupagem, né? E o homem não tem essa preocupação. Então, acho que as modalidades em si, elas têm essa visão assim machista, essa visão de desigualdade, né? De incentivo, desigualdade de premiações, desigualdade de, enfim, eu acho que é um problema geral, né? E um problema é, que é muito mais complexo, né? Do que a gente imagina. Certo, Lavínia. Parabéns pelo teu TCC. Eu tinha olhado no seu Instagram, achei bem interessante o tema mesmo, acho muito importante para a gente que é mulher, que faz educação física e que quase 80% da turma é composta por homens. E imagino como é nesse ambiente do esporte para você. E parabéns pela apresentação. Eu não sabia todo da sua história, só pelo que acompanhava mesmo, que você acompanhava pelo Instagram de treinos e tudo mais. É isso. Pode falar. Muito obrigada pelo convite e pelo espaço também aqui de estar falando enfim, eu acho essas falas muito importantes assim dentro da universidade de outros, quando vem outros amigos também que vêm com outras vivências, eu acho muito incrível oportunizar esses momentos. Acho que a gente aprende demais. Obrigada. É isso, gente. A gente finaliza aqui nossa apresentação. Quem tiver alguma pergunta para fazer para o grupo ou para a Lavínia, a gente está disponível para responder. Vamos lá. Boa noite, Lavínia apareceu de novo, né? Hoje eu encontrei já a Lavínia de manhã, na apresentação do TCC dela, e agora ela falando um pouco sobre a modalidade esportiva que ela pratica, né? Foi bom que trouxe uma realidade, né, para a gente analisar um pouco nas palavras de Lavínia. Mas eu sempre bato numa tecla quando a gente está apresentando os nossos seminários, né? Eu bato numa tecla. É a possibilidade de atuação do profissional de educação física, né? Eu gostaria de discutir um pouco essa possibilidade de atuação. O grupo apresentou um pouco as possibilidades e o que a turma poderia comentar alguma coisa. Professor, então, eu acho que os esportes em si, né, eles são muito fechados, assim, para essa questão de atuação, né?
porque normalmente, né, quem vai para essas áreas, né, quem já tem uma vivência, quem já viveu aquilo, quem pretende viver, mas eu acredito que é uma área relativamente, né, muito carente, né, de profissionais e enfim, mas eu acho que essa questão que eles colocaram no grupo, né, de preparação física, eu acho que é muito interessante, principalmente para preparação física específica, né, para uma modalidade enfim, tem um profissional, né, de educação física do Ceará que ele faz um trabalho incrível. Depois eu vou até colocar aqui o nome dele no chat, que eu acho muito interessante. E, assim, ele não é da modalidade, porque o que a gente vê é o coach, o coach e a atleta, o coach e normalmente o que acontece é esse tipo de coisa. Mas ele faz um trabalho, né, com o pessoal de corrida, o pessoal do triatlo, o pessoal da natação, e eu acho que eu acho que é muito válido, assim, enfim, essa coisa mais específica. Muito bom, Lavínia. David quer falar? Pode falar. Boa noite. Queria fazer uma pergunta para a Lavínia. Se ela já sofreu alguma lesão assim mais grave, como ela tratou e como é feita a preparação dela? Se ela mesma, se tem alguma equipe por trás, nutricionista, algum preparador, como é que acontece? Então, né, já tive uma lesão, né, já tive uma lesão no ombro, inclusive que virou uma lesão crônica, né, eu tô aqui, eu sinto dor no ombro, porque foi uma lesão não tratada, né, eu não fortalecia, e como eu nadava muito, a minha carga de treino de natação era muito maior do que as outras modalidades, né, eu não tratei e não levava a sério, e eu não queria tratar, não queria ir para médico, porque eu não queria parar de treinar. Porque o meu medo da minha vida toda era eu chegar no médico, o médico falar que eu ia ter que parar de treinar. E isso foi um problema, isso é um problema para mim hoje em dia, porque eu sinto dor, eu treino, tenho alguns treinos, mas hoje eu tenho toda uma preocupação, né? Em relação a fortalecimento, musculação. E respondendo a segunda pergunta, sim, eu tenho toda uma equipe, né, por trás, porque, assim, hoje eu acho imprescindível, principalmente para um esporte como o triatlon, né, que demanda muito, demanda psicologicamente, demanda fisicamente, e eu acho muito importante. Eu tenho um nutricionista, eu tenho 2 técnicos, eu tenho um preparador físico, eu tenho um fisioterapeuta e isso. E eu tenho um professor de yoga também. Bom, vou fazer um comentário aqui. Marilande, você ainda vai utilizar a apresentação? Se não, era bom tirar aqui da tela para gente ficar. Certo, eu vou tirar. Bom, eu vou fazer um comentário aqui, porque como você vê Lavínia, que está competindo, que está em busca de, vamos dizer assim, de buscar se aprofundar no esporte, não sei se de maneira profissional, como ela falou, mas é assim, eu vejo que por trás de Lavínia tem alguns profissionais, para ela estar ali pedalando, para ela estar ali nadando, para ela estar ali correndo, para ela estar participando. Tem alguns profissionais que dão assessoria a ela. Um deles, ela falou, o preparador físico. Então, eu acho que o profissional de educação física, ele tem espaço no triatlon, né? Ele tem possibilidade de atuação no triatlon,
seja no triatlo competitivo, busca de resultado, que eu falo no triatlon de rendimento. E eu vejo o triatlon, quando a gente fala assim, né, como Lavínia fala empolgada com a modalidade que ela pratica, dá para sentir na voz dela, e que muitas vezes, como foi visto na apresentação também, é muito extenuante, vamos dizer assim, são 3 modalidades, é nadar, é pedalar, é correr, e tem várias distâncias, né, desde o short, triatlon, o triatlo olímpico, o Ironman. Então, eu acho que, muitas vezes, quando a pessoa olha assim, no primeiro momento, eu não consigo fazer isso, né? Então, é um desafio, vamos dizer assim, correr, nadar e pedalar. Mas também eu vejo de uma outra forma também, por exemplo, eu posso praticar o triatlon voltado para a saúde, sem o compromisso do rendimento, sem o compromisso do tempo, mas o compromisso que eu tenho, vamos dizer, de completar uma prova. Por exemplo, eu vou participar do triatlon sem essa pressão, e sim eu quero completar a prova dentro das minhas possibilidades, dentro do meu condicionamento. Professor, licença, só para fazer um comentário em relação a isso. E em sua grande maioria, né, das pessoas que competem no amador, é nesse sentido, né, de completar, enfim, a gente conversa muito, eu e meu técnico, que, tipo, o profissional da educação física, ele tá ali para realizar sonhos, né? Muita gente vem com esse sonho de que, poxa, eu não corro nem 1 quilômetro, mas eu tenho vontade de fazer 42 quilômetros, eu tenho vontade de fazer. Então, tem gente, eu vejo como você fazer um Ironman, qualquer pessoa que fala assim, eu tenho vontade de fazer Ironman. Bicho, você é muito capaz. Qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa. Você precisa querer e precisa procurar, né, profissionais para te auxiliar nesse processo, que é um processo muitas vezes longo, né, demorado e enfim. É verdade, então, porque o que eu quero dizer é que, como Lavínia falou, eu posso treinar uma pessoa não só para a competição, mas eu posso treinar essa pessoa para completar uma prova e ter vamos dizer assim, a satisfação de dizer, eu posso, eu consegui, eu completei. Eu já fiz triatlo na minha vida há um tempo e vi muitas pessoas assim, eu vou para a prova para completar, eu não tenho compromisso com o tempo do campeão, eu tenho compromisso com o meu tempo, com a minha saúde. Então eu vi muitas pessoas praticando triatlon pela saúde e não simplesmente só na questão competitiva. E muitas vezes o tempo dela chegava num tempo, eu estou melhorando, estou conseguindo conseguir um pódio, conseguir uma coisa, mas o objetivo era completar. E quando você tem o foco em si próprio, e não muito no tempo do campeão, você ameniza um pouco vamos dizer assim, esse compromisso, vamos dizer assim. Tá? Então, eu acho que o profissional de educação física, ele tem muito, dá para atuar muito no triatlo. Claro que precisa conhecer, é bom se aprofundar numa área que você vai estar dando suporte às pessoas, vai estar dando aula para as pessoas. Tem que conhecer qualquer profissão, não é qualquer coisa que você vai fazer. Né? Então, é importante conhecer o que você está trabalhando. E, basicamente, eu tenho aí o correr, o nadar e o pedalar. Então, eu tenho que conhecer as técnicas da corrida, a preparação física da corrida, a natação, inclusive foi apresentado aqui a maratona aquática, que dá para fazer um gancho com a natação do triatlon, né, que é no mar, que é no rio, que é
no ambiente da natureza, né? E a bicicleta, né, que aí já envolve também algumas técnicas, né, de conhecimentos, como foi apresentado aqui a mountain bike. Você vê que a mountain bike, quando apresentaram a mountain bike, falaram da bicicleta, do tamanho do quadro, da postura, do selim. Então, tem uma adaptação da pessoa, né, na bicicleta, não é qualquer bicicleta. Então, se for falar, claro, vocês falaram aí, o triatlo realmente, se for pensar na questão competitiva, você precisa investir um relativo dinheiro, né, nessas bicicletas, que são, eu acho que é o mais caro do triatlo é a bicicleta, né? Mas também dá para você fazer, completar a prova com outro tipo de bicicleta, pensando numa questão individual e não na questão muito competitiva. Então eu acho que é um esporte que tem, por exemplo, em Maceió, a gente tem muitas, como a Lavínia falou, tem muitas assessorias aí, tem o triatlon, é uma modalidade, considero uma modalidade forte em Maceió, né? Eu acho que a gente, quando vai lá logo cedo na orla, a gente vê muita gente treinando, né? E, e algumas competições a gente vê acontecer, que são muito bonitas de ver, né? A competição de triatlon aí em Maceió. Ok? Mais algum comentário, alguma coisa? Professor, Oi. é Romerito. Queria só deixar aqui uma experiênciazinha, né, que eu tenho em relação ao triatlon. Tá escutando? Vocês estão escutando bem? Sim, estou escutando. Sim, eu também pratico triatlon. Eu comecei em 2016 e comecei por acaso, né? Era menos divulgado aqui, tinha muitas pessoas participando nessa época. E eu iniciei o triatlon através do meu professor de natação, o Marcos, fazer natação aqui na Fênix. Aí ele estava com a ideia de montar uma assessoria de corrida, né? E ele já era professor de natação, aí eu já conhecia ele há um tempo, fazia natação com ele, era professor, aí ele disse, vou montar uma assessoria. Aí ele ficou com essa ideia, e quando foi em 2018, ele montou uma assessoria, que é lá na Ponta Verde, né? Ali perto do Canoa, uma assessoria de corrida, natação, e depois incluiu a bike, né? Ele tem assessoria com outro rapaz também, que é triatleta profissional. Aí, em 2016, eu comecei o triatlo só com a intenção de saúde mesmo, entendeu? Já participei de algumas provas, só com a intenção de completar as provas mesmo, como foi falado aí. E uma coisa que é interessante observar para quem quer começar no triatlo, normalmente as pessoas procuram as assessorias para melhorar o tempo de corrida, né? Porque já corre. E muitas das pessoas, elas não sabem nadar. Entendeu? Aí elas começam no triatlo, na corrida, e incentivado ao ver as outras pessoas que já participam do triatlo amador, né? Elas acabam sendo incentivadas a começar a nadar. A dizer, mas eu não consigo, não sei nadar. E com pouco tempo, depois que começa a fazer um treino na piscina, com pouco tempo já aprende a nadar, entendeu? Já realiza outro sonho e já passa para o mar, né? Já tem treino no mar, já consegue, daqui a pouco já está fazendo provas, participando de competições, entendeu? Amadoras, com o objetivo só de completar mesmo, sem ser nada competitivo, mas acabam entrando no esporte, entendeu? E por último, elas adquirem a bicicleta, né? Muitas vezes compram uma bicicleta usada, porque a bicicleta nova é bem salgado, né, o valor. Compram a bicicleta usada e estão participando de provas de triatlo. Interessante essa observação. Legal, Romerito. E outra coisa interessante que eu acho, sabe, é a criança. A criança no triatlon, acho que eu já vi escolinha de triatlon para criança, eu acho muito legal, sabe?
inclusive na escola, né? Eu acho muito, muito interessante, e não só na escola, mas também nessas assessorias mesmo, a questão da criança. Eu acho que é uma possibilidade muito legal de trabalhar com a criança no triatlo. Tá? Para finalizar, então, alguém mais quer falar? A Lavínia ia falar, o cachorro latiu. Não, eu ia falar justamente em relação a isso, né? Se a gente for comparar em relação a outras modalidades, né? O triatlon é uma modalidade que tem poucos jovens. E eu acredito, né, que seja justamente por essa questão, né? Que as pessoas pensam que tem que ser algo grandioso, né? Tem que ter a melhor bike, o melhor tênis, o melhor óculos, a melhor touca, o melhor uniforme. E quando a gente consegue fazer, né, triatlon com custo também baixo, né? É justamente isso que o Romerito falou. Muito bem. Tem a questão, professor, assim, como a Lavínia falou aí. Tem pessoas que entram no triatlo e já pensam, e muitas vezes porque tem um poder aquisitivo melhor, já sai comprando tudo, mal começou, já sai comprando tudo do melhor, entendeu? Muitas vezes acontece que vê que não é aquilo que quer mesmo e desiste e acaba vendendo tudo. Né? Isso Né? é verdade, isso é a coisa mais comum, é o que a gente chama de uma Ferrari com motor de Fusca. É verdade. Tá bom. Essa foi boa. Legal, então, pessoal. Vamos passar para o outro grupo e no final a gente, quem quiser falar mais alguma coisa, temos o grupo das trilhas, então, aí. E no final eu tenho um recado aí sobre a questão da avaliação para vocês. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Monique da Silva, José Amaro, Lucas Santos e Luiz Vitor. Estão presentes? Estão aí todos? Sim. Sim, professor. Estamos aqui. Então, fiquem à vontade para começar a apresentação de vocês. Tá ok. Primeiramente, boa noite a todos. Já vou colocar aqui a apresentação. Me dê um segundinho. Bom, essa aí é nossa equipe, né? Composta por José Amaro, que o senhor acabou de comentar, por mim, Luiz Vitor Dué e Monique Sampaio. Bom, inicialmente, né, falando sobre a história das trilhas, isso. Até o século XIX, as trilhas eram o componente principal da infraestrutura de transporte terrestre dos povos do planeta. Complementarmente, rios e outros corpos de água navegáveis possibilitavam o estabelecimento de um sistema natural de trilhas aquáticas. Pelas trilhas se deslocavam pessoas, cargas e animais domésticos. Para os usuários desses extensos sistemas de trilha, era essencial saber quando se estava no caminho correto, qual distância faltava para um local de repouso e que perigos havia à frente. É aí que nós vemos a importância de um bom guia, que, independente da trilha, do nível da trilha, né, que tem vários níveis, é muito importante um guia bem experiente, que já conheça toda a rota da trilha. Aí, questão do surgimento, as mais antigas trilhas surgiram como consequência direta dos movimentos migratórios de grandes mamíferos, principalmente herbívoros, fugindo do inverno rigoroso. Isso a gente está falando de muitos anos atrás, como vem informando agora. O homem pré-histórico foi quem utilizou as trilhas em busca de abrigo, de água, de alimento, caça e o deslocamento nômade. Isso daí, quando a gente fala do homem pré-histórico, a gente fala de uma data de em torno de 3.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Então, é muito antigo. Assim, não dá para dar uma data exata do surgimento da trilha, porque ela vem muito antes como eu falei agora, né, 3 a 3.000 anos antes de Cristo.
E no Brasil, assim, teve um início mais comentado, né, mais registrado na história, a partir de 1527, porque tiveram os índios, que foram importantes demarcadores de caminhos conduzindo seus grupos em trilhas por matas, campos, cerrados, além das hidrovias naturais, os rios, as trilhas aquáticas. Em suma, trilha é um caminho ou estrada de passeio terrestre usado para caminhada ao ar livre. É um conceito muito amplo que, por isso, se nós temos como dar uma data assim de início de um surgimento tão antiga, como eu mencionei, de 3.000 a 3.500 anos antes de Cristo. Agora são os níveis, né? Os níveis é com o nosso companheiro. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, caminhar é um movimento natural e por isso mesmo somos biomecanicamente mais eficientes durante uma caminhada quando somos comparados com outros movimentos executados, né, em algumas outras modalidades esportivas. Então, a gente verificou a questão de remo, o ciclismo, a natação. Então, durante a caminhada, nós somos mais eficientes, né? Independentemente da idade ou do condicionamento físico, trilhar é um exercício leve, fácil de executar, de baixo custo, que ajuda a manter o corpo em forma, tonificar os músculos e ainda reduzir os riscos de doenças. E também é uma grande oportunidade de socialização, né? Onde nós podemos estar em contato tanto com a natureza como com outras pessoas de várias idades, né? Enfim, pode passar. Caminhar ao ar livre está relacionado com uma melhor saúde mental e maior positividade. Além disso, estar ao ar livre melhora os níveis de doenças e de estresse. Pessoas que caminham ao ar livre, andam de bicicleta ou saem para correr na natureza, têm um menor risco de deterioração da saúde mental, quando elas são comparadas com as pessoas que praticam, né, as atividades em lugares fechados. Pode passar, por favor? E aqui são alguns benefícios, né, de trilhar, né? Ele estimula a circulação sanguínea, melhora a capacidade cardiorrespiratória e também a densidade óssea, favorece o controle do diabetes e da hipertensão arterial, ameniza problemas de equilíbrios posturais e articulares. Aqui, né, em Alagoas, nós temos vários locais de trilhar, e conversando com alguns amigos que praticam, né, esse esporte, essa modalidade, eles reforçaram a questão de que os níveis, né, da trilha, ele é baseado na questão da localidade. Então, quando são pessoas iniciantes, eles classificam como nível baixo, porque ele pega um local que não tenha tanta subida, que não tenha muitos obstáculos. E eles classificam como um nível mais elevado pessoas que já praticam essa atividade, pessoas que já são esportistas. Aí eles colocam um nível mais elevado, porque aumentam a distância, né, a quilometragem, também os níveis, né, de subidas e descidas, né, e geralmente eles colocam um objetivo, né, um local de repouso para que todas as pessoas que estejam praticando, né, a trilha, elas possam se encontrar lá no final. Pode passar. Mande aqui. Boa noite, pessoal. Em relação ao ambiente de prática, a trilha, elas são realizadas geralmente próximas a cachoeiras, rios, lagos, incluindo açudes e fontes. Por que elas são realizadas nesses locais? Porque a intenção da trilha é fazer com que as pessoas conheçam essas áreas, tem muito a questão ecológica, e a trilha também, ela é tida como uma atividade que traz benefícios
não apenas físicos, mas mental. Então, busca-se ambientes que tenham esse contato direto com a natureza. Pode passar, Lucas. A capacidade física necessária ou que são desenvolvidas durante a trilha. A trilha ela é uma atividade que não é necessariamente de alto rendimento. Portanto, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, independente da sua, como é que eu posso dizer, da sua capacidade física. Então, ela traz os benefícios de melhorar a força muscular, melhorar a resistência física, melhorar a autoestima, pelo contato com outras pessoas e com a natureza, aumenta o bem-estar e alivia o estresse. Mais à frente eu vou dar uns exemplos de umas trilhas aqui no estado, e no final da apresentação nós temos um vídeo de um amigo meu que pratica trilha. Pode seguir. Vitor? Dando continuidade, acredito que o Vitor deve ter ficado sem conexão, né? Vamos falar sobre os riscos, né? A regra para praticar atividade na natureza é sempre estar atento às condições climáticas, isto é, às possíveis chuvas, temporais, calor extremo, mas também não é regra absoluta, né? Uma das regras é nunca ir sozinho, né? Podendo até contratar um guia local, como o Lucas falou aí, né, que tem que ter alguém que conheça o local, a localidade, para não ter nenhum imprevisto. Escolher uma trilha fácil, de acordo com a capacidade física dos participantes, foi aquilo que eu falei sobre os níveis. E para a prevenção de lesões, né, também está sempre observando o local para que os nossos praticantes eles não sejam expostos a algum tipo de acidente. Pode passar? Uma dica de segurança. Prefira sempre se aventurar com alguém que tem experiências em trilhas, saiba onde está indo e qual o tempo de ida e volta e a distância total do percurso, né? Se olharam ou não a previsão do tempo, né? Foi um risco calculado, né? Observar sempre a previsão do tempo. Amaro, licença, o Vitor já conseguiu resolver o problema. Ok, Vitor, com você. Vitor, conseguiu? Continua, Amaro. No final ele fala. Ok, vamos nós. Né? Como estava dizendo, né, dá sempre observada na previsão do tempo, né, para não ter nenhum problema. Vamos lá, os materiais de segurança, por favor, pode passar. O kit de primeiros socorros, que é essencial, protetor solar, repelentes, né, também devemos usar. Devemos ter mapas GPS, lanternas, isqueiros ou fósforos, pilhas reservas, né, cordas, capa de chuva, roupas adequadas, uma alimentação e hidratação, né? A gente usa um alimento leve para, durante o percurso da trilha,
alguém sentir fome, ter uma alimentação, se ficar desidratado, ter uma água, né, reserva. E a documentação, o que significa essa documentação? Que todas as pessoas que forem para a trilha, elas têm que ter, vamos dizer assim, um formuláriozinho com seu nome, telefone de contato para alguém, né, se alguma coisa acontecer, alguma eventualidade, a gente entrar em contato com algum parente, né? Então, tipo sanguíneo, colocar sempre nesse papelzinho, né, que é um guia de identificação para os praticantes da trilha. Pode passar. A intervenção do profissional da educação física. Ele tem que ter a consciência ambiental, da preservação, né, do ambiente, conservação e percepção. Ele está sempre atento a tudo que está ao seu redor, né, tanto do ambiente quanto dos praticantes, das pessoas que estão ali com ele. Intensidade na atividade. A questão do movimento, dos desafios e dos níveis. Eles têm que estar observando justamente isso. Quem são as pessoas que vão praticar a trilha comigo? Quais são o tipo de limitação que essa pessoa terá? Então, eu tenho que estar observando isso. E como o Monique falou, sobre a questão da água, né, que temos que... Tá me ouvindo agora? Perfeito, Vitor. Tá, agora pode sim. Continuar. Sim, tá me ouvindo. Pode continuar, meu caro. Volta o slide para eu, que eu falei que só peguei e achei que estavam me ouvindo e nada, velho. Pode voltar um pouquinho o slide, só para eu dar uma... Quer que eu volte? Volta. Não, esse não. No caso, a parte de riscos calculados. Capacidade? Riscos calculados. Depois desse. Pronto. O Amaro já falou aí, mas é só questão de dar uma ênfase a mais, né? Sobre essa parte das condições climáticas, ela é extremamente importante, porque, assim, sempre vai ter umas pessoas que elas vão querer um desafio diferente, né? Depende do seu nível, e elas até podem querer algo, assim, de um dia chuvoso participar. Mas, na maioria dos casos, pensando numa trilha que está voltado mais a algo como lazer, como mais uma coisa que as pessoas vão curtir mais, a paisagem e tudo mais, não seria tão interessante um dia chuvoso, ou até um dia mesmo que seja muito quente. Porque senão acaba ficando desconfortável, como eu falei, a paisagem da trilha, se depende do local, talvez não seja tão interessante, e pode passar por apertos, e não fica nada confortável. Também essa questão de não podendo ir sozinho, que as pessoas que estarão com você, elas vão servir de apoio para tudo, né? A questão da segurança, se caso ter algum risco de lesão, vai ter alguém para socorrer, também diminui os riscos de se perder. Relação também a escolher uma trilha fácil, de acordo com a capacidade dos participantes. Que, assim, para cada pessoa, como cada um tem um limite, é bom que seja uma distância em que a pessoa já esteja acostumada. Não adianta a pessoa que é acostumada vai resolver correr uma trilha que tem 20 quilômetros e de volta, mas não consegue, por exemplo, andar 5 quilômetros, corre risco de passar mal. Aí tem que ver isso também. E a questão de prevenção de lesões, né? Ter conhecimento dos itens de primeiro socorro e estar preparado para qualquer tipo de acidente. Me ouviram agora? Ok. Sim, pode passar. Sim, Vitor. Essa é a dica de segurança, pode passar também essa aí. Já deu uma ênfase legal. Em relação aos materiais de segurança, existem vários materiais que devem ser legal colocar na mochila, né? Se preparar para tudo, para qualquer tipo de imprevisto dentro da trilha. Mas os principais que temos aqui é o kit de primeiros socorros, né? É bom que as pessoas também estejam aptas a saber o que vem dentro dele, né? Relacionado aos curativos, desinfetantes, compressas, gases e outros. Protetor solar, repelentes também são dispensáveis.
mapas ou GPS, apesar da pessoa às vezes já ter uma noção de onde ela vai, já dela ter pesquisado bastante, também é interessante ela ter um GPS no aplicativo, algum tipo de mapa, para evitar qualquer tipo de imprevisto. Lanterna, que não se sabe o tempo, se vai ter atrasos e pode cair à noite, é bom estar preparado, assim como ter isqueiros e fósforos. Pilhas reservas, que serve para tudo, serve para lanterna, para celular não, GPS e outras coisas. Aí corda, capa de chuva, as roupas serem roupas adequadas, roupas confortáveis, com calçados que sejam calçados fechados. Se for um lugar que tenha, sei lá, cachoeira, rio, é bom levar também roupas de banho, toalhas. Alimentação e hidratação, essa não pode faltar. E documentação. Pode passar. Em relação à intervenção do profissional de educação física, eu analisei duas situações. Tem a parte de intervir dentro de uma consciência ambiental e da própria intensidade da atividade, né? A consciência ambiental que está relacionada à preservação do meio ambiente, da conservação, da percepção do ambiente, que se está é bom, as pessoas que estão visitando o meio ambiente, é bom elas saberem lidar, ter uma interação com o ambiente, né, que pode promover até uma interpretação totalmente diferente do que está acostumado, uma interpretação ambiental. As trilhas podem ajudar nessa relação, que são sempre buscando interações com lugares diferentes. Os profissionais de educação física podem promover também trabalhos educativos e outras ferramentas que vão agregar no processo de construção de uma cidadania ecológica. Essa parte da intensidade da atividade e em relação por ser uma caminhada diferente, o contato com o meio ambiente, que é totalmente algo diferente. A intensidade pode ser calculada com base em distância, o tempo, os obstáculos, o que a natureza pode vir propor e estimular alguns movimentos, né? Que a pessoa pode ter pode saltar, girar, segurar, correr, contemplar. E é isso. Bem, pessoal, eu coloquei aqui alguns exemplos de trilhas aqui em Alagoas, como, por exemplo, o Parque Municipal de Maceió. O parque existe desde 1978 e possui 5 trilhas. São trilhas pequenas que podem ser executadas por qualquer pessoa. A trilha Cidadã, que tem 1.748 metros, a Trilha da Aventura, 770 metros, Trilha da Paz, 152 metros, bem pequenininha, Trilha do Pau-Brasil, também 180 metros, e a Trilha do Jacaré, de 320 metros. São trilhas pequenas que qualquer pessoa pode fazer, e é bem aqui pertinho, e tenho certeza que muita gente não conhece. Na verdade, eu só visitei o Parque Municipal uma vez e eu acredito que eu tenha feito uma dessas trilhas, não lembro porque eu era criança. Outra trilha que eu coloquei aqui é a Trilha do Visgueiro. Essa é em Maragogi, no meio da Mata Atlântica, localizada no assentamento Água Fria, onde se encontra a Associação Mulheres de Fibra, que é uma associação de artesãs que trabalham com a matéria-prima do tronco da bananeira. É um passeio de 6 quilômetros e dura cerca de 2 horas de caminhada, acompanhado sempre por um guia. Temos também a Rota do Cangaço, que é em Piranhas. Essa daí é uma rota bem grande, porque não é apenas trilha, tem passeio de catamarã, tanto é que ela vai de Alagoas até Aracaju, Sergipe, e a Trilha das Nascentes em Anadia, que essa daí é uma trilha que ela é feita por meio de motobike, é de motocicleta, e está no circuito alagoano de trilha, aproximadamente 300 quilômetros de trilha, e ela percorre diversas comunidades. Pode passar, Lucas. Bem, pessoal, agora Oi. Como eu tinha falado,
A gente tem uma apresentação de um amigo meu, que ele é profissional da educação física e trabalha com trilhas. Então, Lucas, você coloca aí para a gente, por favor. Como não foi possível ele estar aqui ao vivo, ele gravou um vídeo para a gente. Inclusive, vem aqui a convite dos alunos da graduação para falar um pouco sobre a questão da atividade física na natureza, onde o conteúdo seria o tema para a trilha. Essa é a imagem. Dentro de um localzinho. Oi, tá dando para escutar? Tá certinho aí? Tá saindo só o áudio, sem a imagem. Está escutando, mas sem imagem. Tá, só um segundo. Vou colocar... Fala galera, me chamo Fábio Martins de Oliveira, sou formado em Educação Física, certo, pela Universidade Federal de Alagoas e venho aqui a convite dos alunos da graduação para falar um pouco sobre a questão da atividade física na natureza, onde o conteúdo seria o tema para a trilha, certo? Então eu elenquei aqui, dentro de um localzinho, alguns pontos importantes que precisam ser colocados em prática. Aqui a gente costuma fazer algumas trilhas aqui na academia, que é F2, fazendo logo propaganda, né? Para que a gente tenha cada vez mais segurança nas atividades, que com atividade na natureza a gente não pode brincar. Parece bobeira, mas não é. Então a primeira coisa, eu coloquei aqui organização. A segurança tem que vir em primeiro lugar, gente. Então tem que conhecer o local. Se você não conhece o local, não tem problema. Procura guias que conhecem. Aqui na academia a gente sempre procura guias que conhecem o local, que já faz a trilha e já sabe quais são os trajetos. Se tem muita subida, se tem muita descida, para que a gente tenha o máximo de segurança possível, certo? É importante sempre respeitar as limitações físicas das pessoas. As pessoas às vezes querem fazer atividades que não conseguem executar. Às vezes uma caminhada simples, mas tipo, na caminhada da trilha tem uma subida. Aí nessa subida o que é que acontece? A pessoa passa mal, tem alguns problemas, então tem que respeitar as limitações. Às vezes uma simples atividade pode ser muito pesada para algumas pessoas. Então é muito importante conhecer a trilha, é muito importante respeitar nossas limitações e fazer o quê? Evitar dias chuvosos, né? Porque a gente sabe que dias chuvosos pode acontecer alguns problemas e isso pode acarretar mais insegurança e a gente ter algum problema com um dos nossos alunos. Então não é legal a gente correr esse risco. Então, marcou a trilha, só que está chovendo muito, está chovendo canivete, não é bom não, certo? Então, evita. Segundo ponto, usar roupas cada vez mais adequadas. Então, tênis fechado, usar calça, se puder, térmica, que ela é mais leve, para ela regular a temperatura com o ambiente. Também o uso de camisas UV, porque elas são malha fria. É importante também a gente entender que na natureza a gente pode passar por algumas plantas que as pessoas podem ter alergia, podem rasgar a pele. Então usar uma calça, uma camisa adequada é muito importante. Terceiro ponto, alimentação e hidratação. Eu preciso me alimentar bem, gente, durante a trilha também. Eu me alimento antes, que eu não vou sair de casa sem me alimentar, não vou ficar sem comer, eu tenho que comer, é obrigação. Eu estou falando durante justamente por causa disso. Porque durante, a gente está fazendo uma caminhada, a natureza, está lá aquele sol. Geralmente eu recomendo que façam uma trilha logo cedo, mas tipo, vai muito cedo, mas daqui a pouco lá abrange 2, 3, 4 horas, pode olhar já 10 horas da manhã, então passou muito tempo. Então a gente orienta para que os alunos sempre tenham um kit de sobrevivência, que esse kit também está incluso com uma alimentação dentro do processo. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente sempre disponibiliza uma paçoca, que é uma fonte de carboidrato rápido, onde a glicemia volta rapidinho, se alguém baixou pressão, se alguém teve algum
problema, uma fruta, uma banana, uma mexerica, para ter rápida absorção. A pessoa passou mal, vai comer aquela paçoca, vai comer aquela fruta e já recupera energia rápida. É importante isso aí também, certo? Para a gente não poder deixar ninguém passar mal. E a hidratação, né? Que é natural, a gente caminhando, a gente correndo, a gente vai suar, então precisa se reidratar. O quarto ponto, que eu falei um pouco também sobre o kit de sobrevivência, é a gente disponibilizar, tipo, a gente vai logo cedo, a gente quer começar de 6 horas da manhã e não quer estender, quer ir no máximo até meio-dia, vamos dizer, uma trilha, uma caminhada, uma coisa leve. Só que, como a gente está trabalhando na natureza, vai que acontece algum imprevisto, a gente tem que levar um kit de primeiro socorro para quem se machucar, a gente precisa levar uma lanterna, um canivete, um fósforo, a gente não pode deixar nada em aberto para a gente poder correr risco, certo? E uma coisa que é muito importante, solicitar todos os alunos que vão fazer a trilha para colocar como se fosse como é que eu posso dizer, um papel com informações dele, como se fosse um crachá, pronto, um crachá. O nome, endereço, tipo sanguíneo, para que a pessoa vá que venha ter algum problema lá, já está todas as informações, um contato de urgência, porque aí a gente vai cada vez mais deixar tudo fechadinho para que a segurança do evento seja muito bem feita, certo? Outra coisa também é o celular. A gente está fazendo atividade na natureza, sendo que poxa, para que eu vou levar o celular? O celular, gente, é muito importante, certo? Manter ele sempre carregado. Se puder levar até um carregador portátil. Porque o que acontece? Aconteceu algum problema, se perdeu o guia lá, que era experiente, não é mais experiente, acabou experiente, está na mata. O que é que vai acontecer? Se eu não tiver um celular e algo para a gente poder se comunicar com alguém de fora, a gente acaba, infelizmente, não conseguindo ter mais facilidade de chegar em alguém mais rápido. Então, o celular é muito importante nisso, né? Além disso, você gravar os locais que são bonitos para mostrar às outras pessoas, para incentivar as pessoas a fazer atividade na natureza, porque a conexão com a natureza é muito importante, certo? Outro ponto importante também é deixar avisado aos familiares. Se eu fui fazer a trilha, eu vou avisar meu pai, minha mãe, meus amigos, minha esposa. Olha, eu vou fazer a trilha nesse local, vai ser nesse ambiente, a gente vai chegar a tal hora, a gente tem previsão de chegar até meio-dia. Se a gente não chega nesse horário, eles já vão estar avisados. Se eu estou no local, estou no celular, mas não conseguindo entrar em contato com ninguém, eles já vão se preocupar e vai correr atrás para encontrar todos, porque aí a gente já vai ter mais uma segurança. Lembra que é sempre em cima da segurança. E outro ponto também, que é fundamental, que eu acho que é um dos principais para a gente manter a trilha segura, é manter o grupo que está fazendo a trilha todos juntos. Não deixar ninguém desgarrar, nem ninguém para trás. Manter sempre um ritmo. Gente, é uma atividade que não precisa ser de rendimento, não precisa correr, não precisa se matar, precisa simplesmente fazer a trilha em grupo, em segurança, se conectar com a natureza e fazer isso de maneira, mais uma vez falando, de maneira segura. Com a natureza a gente não pode brincar e a gente precisa manter sempre essa atividade em níveis cada vez mais seguros. Então, a gente faz trilha aqui na academia e a gente tenta cada vez mais fazer essa conexão do aluno com a natureza, e essa conexão eu acho que faz com que a gente faça cada vez mais uma autoanálise do que a gente pode ter de acréscimo com a natureza, o que a gente pode viver em um momento onde, infelizmente, a gente vive muito na cidade, a gente vive muito na correria, e a gente fazer uma atividade na natureza, a gente desconecta um pouco dessa correria e começa a ver um ambiente muito mais tranquilo, com animais, com muita planta, e eu acho que é uma atividade que é muito, muito legal para ser feita por todos. Então, gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo esse vídeo com vocês, e eu espero que vocês incentivem cada vez mais as pessoas a fazerem atividade na natureza,
incentivem, mas sempre buscando ter segurança nas atividades, porque eu acho que o mais importante de qualquer atividade é a gente prevenir o mais possível as lesões e fazer com que todos tenham cada vez mais benefícios em vez de prejuízo. Então, um forte abraço a todos e eu espero que tenha ajudado bastante vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, eu disponibilizo. O meu Instagram é Fábio Martins, _personagem F2, ou até mesmo @Clube do Bem-Estar F2, que é a academia que a gente pode também tirar mais dúvidas e conversar, porque eu acho que é muito legal a gente ter esse contato. Beleza, gente? Um forte abraço e fica com Deus. Fala, galera, me chamo. Bom, pessoal, é isso a nossa apresentação. Certo. Só complementando, Monique, aquilo que você falou sobre trilhar, né, próximo a cachoeiras, a lagos, né? Aí a gente pensa na questão da finalização, né, dos trilheiros, né? Dar um mergulho nesse lugar, né, de água, enfim, né? Porque o mergulho, né, nessa água fria faz com que os vasos sanguíneos, né, se dilatem, estimulando o nosso corpo a expulsar as toxinas, né? Liberando endorfina, né? Para que a gente possa se sentir bem. Então, após uma caminhada prolongada, um mergulho na água fria é muito prazeroso, né? Para a nossa saúde. Muito bem. Vou ligar aqui minha câmera, porque a gente se vê um pouco aí também, né? Mas ela estava dando umas falhas aqui. Mas, enfim, pessoal, sobre as trilhas, teria alguém para fazer algum comentário, alguma coisa? O que acharam da apresentação do grupo? Teve alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer para o grupo? O que vocês acham? Nada? O pessoal tá cansado já, né? Bom, pessoal, quem quiser ligar a câmera também pode ligar aí um pouquinho, né? A gente fica muito fechado aí e a gente pode conversar um pouco mais. Legal, Amaro. Eu gosto que vocês liguem para a gente se ver um pouco, né? Eu acho importante a gente ligar a câmera, se possível, para a gente se ver um pouco aí. Estamos finalizando a disciplina. Samuel ligou. Muito bem, Silvia, apareceu. Bom, pessoal, assim, eu acho que, só para fazer um comentário sobre essa questão da trilha, né? Eu acho que o grupo apresentou legal, acho que apresentou bem. Se a gente for ver a questão histórica, é muito interessante das trilhas. Tem até uma relação com a questão do trekking, né? Também as trilhas têm uma conexão aí com o trek, só que o trek é mais, o movimento mais é o correr mesmo, né? E eu vejo também uma relação histórica com o homem nômade, né? O homem era nômade, não vivia em cidades antigamente, né? Então, o homem se deslocava muito andando de um local ao outro, na natureza, buscando sua sobrevivência, né? Porque não existia cidade. Então, você vê que tem uma relação interessante com a história da humanidade, né? A questão das trilhas. E uma atividade, assim, não tão complexa, mas exige, como o próprio professor que estava aí falando, exige vamos dizer assim, um cuidado especial na questão da segurança, porque como a gente falou no início da disciplina, a gente está indo para um ambiente, né, que não é muito controlado, que é a natureza. Né? Se a gente pensar a academia, é mais controlado,
uma piscina mais controlado. Agora, a natureza, o mar, o rio, a lagoa, a mata, são ambientes que não são controlados, e a gente tem que se precaver com a questão da segurança. E o professor falou bem aí essa questão, tá? E eu acho que é uma atividade de lazer também muito interessante, que vai trabalhar o condicionamento físico, que vai trabalhar o contato com a natureza, que vai, de alguma maneira, promover um bem-estar para as pessoas, né? Então, eu acho que é importante essa atividade, né, que vocês apresentaram, tá? Entre outras, né, nós apresentamos oito atividades aqui, né, falamos do trekking, falamos do mountain bike, falamos do arvorismo, da corrida de aventura, do surf, com os surfistas aí que fizeram um vídeo, a maratona aquática, né, falamos do triatlon hoje e da trilha. Existem N outras atividades da natureza, né, mas a gente, de alguma maneira, a gente tentou falar de algumas e perceber essa possibilidade que podemos ter de oferecer algo para as pessoas, né, oferecer um serviço, oferecer uma atividade que seja para a saúde, para o lazer, né, de um grupo de pessoas, de um aluno que seja, de algum interessado nessa atividade, enfim. É para perceber essa possibilidade, né, de atuação, nós, como professores, né, sair um pouco da questão da academia, só academia. Não, eu tenho, a natureza é importante, a natureza existe a possibilidade, né? Então, a gente está chegando ao final de um ciclo de seminários e o final da disciplina. Essa semana é uma semana de finalização. Não vamos ter o seminário semanal, como estava o seminário, não vamos ter o fórum semanal, como estávamos tendo na semana passada. A discussão foi essa, a apresentação foi essa, e nós temos o fórum do seminário 1, fórum do seminário 2 e o fórum do seminário 3. Não vamos ter o fórum do seminário 4, porque não temos mais tempo para fazer. Tá? Porque, na realidade, era para a gente ter acabado a disciplina na semana passada, por conta do feriado, adiamos da semana passada para essa semana, e essa semana a gente tem que fazer a reavaliação. Então, eu vou, de hoje para amanhã, computar as notas de vocês, juntar com os fóruns e baixar no sistema. E aviso vocês, tanto no AVA quanto no grupo de WhatsApp, sobre as notas. Mas as notas, na realidade, vai estar no CIWeb, né? No AVA é só um aviso, que as notas estão no CIWeb. E no WhatsApp também eu aviso. Logo que eu colocar, eu dou um aviso a vocês. Quem estiver em reavaliação, em alguma coisa de nota, entra em contato por e-mail ou por WhatsApp, quem estiver no grupo, né, ou por e-mail, para poder a gente ver a possibilidade do que fazer na reavaliação, se for o caso, certo? No mais, eu acho que foi uma experiência para todos nós, né, estarmos participando à distância do período letivo excepcional, foi um ensino remoto, pelo computador, foi uma experiência para todos nós diferente, né, que ficamos aí 7 meses, meio que desde março, né, eu acho, março, abril até outubro aí, a gente ficou meio na expectativa dessa pandemia, o que ia acontecer, se voltava, se não voltava, se diminuía, não diminuía, e toca reunião para cá, reunião para lá, o que vai acontecer. E a universidade tomou a decisão de fazer o período letivo excepcional. Eu acredito que foi uma experiência positiva para todos que participaram, né? O
Próximo semestre, aí a gente não sabe ainda o que vai ser, porque a pandemia ainda está aí, tem possibilidade de aumentar, não sei como é que está, tem a questão da vacina. Então, tudo isso aí está sendo decidido ainda pela universidade, não tem nada certo o que vai ser no próximo semestre. Agora, o que eu ouvi falar é que não vai mais, talvez, existir um período letivo excepcional. A gente vai trabalhar o 2020.1, que foi o semestre que iria iniciar e não iniciou, e na sequência 2020.2, vamos ver, eu acho que o PLE foi um momento de experiência para todos nós, né? E vermos as possibilidades que temos para frente, e se adaptar nessa situação do ensino remoto, se for o caso, para mais um semestre. Não sabemos, né? Enfim, então eu queria agradecer também vocês aí, eu acho que para mim foi uma experiência boa, né? De estar trabalhando nesse formato. Que bom que a gente conseguiu não ficar parado, de alguma forma trabalhamos, né? De alguma forma estudamos e não ficamos parados. Essa questão do isolamento social também mexe um pouco, e ter uma atividade para fazer em casa, eu acho que é muito bom, né? O tempo passa e a gente, de alguma maneira, tem algo a fazer mais produtivo, vamos dizer assim, dentro da nossa área, né? Trabalhar, estudar. Então, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Todo mundo caladinho, todo mundo aí. Vamos lá. Então, tá bom. O que vocês acharam da disciplina? Quem vai dar um feedback aí? Lucas. Professor, achei a disciplina muito proveitosa, né? Claro que seria bom se fosse na prática, né? A gente conhecer um pouco mais, mas foi bom para a gente conhecer um pouco mais sobre esportes da natureza, né? Estudar um pouco sobre eles, ver as possibilidades que nós, como futuros profissionais, podemos ver para trabalhar, né? Depois de formarmos, né? Seguir uma área de atuação, e foi muito gratificante, né? Dentro das possibilidades que a universidade nos proporcionou, e claro, eu também, né? Desde já agradeço, foi muito gratificante. Que bom. Alguém mais quer dar um feedback aí sobre a disciplina? Cara, ela foi bem interessante, né? O modelo dela, apesar da abordagem ser totalmente teórica, ela foi bem interessante. Agora, eu acho que ela, na prática mesmo, se não tivesse uma situação de pandemia, eu acho que essa disciplina deve ser do caralho, né, mano? Ela deve ser do caralho, ela é mais prática, assim, deve ser foda pra caralho. Ela foi muito boa, mas é uma disciplina que ela realmente pede uma prática, ela realmente pede você... Pô, vai falar do track, falar de uma trilha, falar um pedaço teórico e levar o cara para uma trilha. Acho que ficaria muito foda. Mas a disciplina foi muito show. Gostei bastante. A gente está em isolamento social e eu acho que a ideia era essa, de perceber a possibilidade de atuação, né? Eu acho que esse era o objetivo, né? Fundamentar um pouco, que foi no início, né? Fundamentar um pouco, trabalhar uma parte teórica da questão da natureza, das teorias que envolvem a questão da aventura, do risco, e depois fazer alguma coisa mais prática no sentido da atuação do profissional de educação física, né? Claro que se nós não estivéssemos em isolamento, claro que a gente iria fazer alguma atividade dessa na prática mesmo, né? Fazer lá, sei lá, uma trilha dessa, ou lá surfar como o pessoal surfou, né? Fazer alguma atividade assim que envolvesse a turma toda nesse sentido, né? Mas
eu acho que o importante foi perceber a possibilidade, né? Eu acho que todo mundo conseguiu enxergar um pouco essa possibilidade de atuação. Eu acho que isso aí foi o foco, à distância, né? De perceber essa possibilidade de atuação. Mais alguém aqui quer dar um feedback? Nada? Robson, quer falar aí? O homem do trekking aí. Adriano. Adriano tá aí travado. O Adriano parece que tá com a câmera congelada, mas ele tá ali, ó. Se mexeu agora. Tem uns que parece que a câmera tá travada, mas é porque tá quieto aí, né? Tá imóvel. O Merito aí ligou a câmera agora. Bom, pessoal, se não tem ninguém para comentar nada, não tem nenhuma dúvida, então vou estar baixando as notas de hoje para amanhã, no máximo. E quarta-feira eu falo com quem tiver de reavaliação, quarta-feira eu falo, tá certo? Então, quarta-feira, mas quando eu baixar a nota, você já dê uma olhada lá na nota de vocês, na situação de vocês, e aí qualquer dúvida também pela nota pode entrar em contato, tá certo? Ok? Tudo certo, professor. Joia? Ok. Tudo certo, professor. Certo, professor. Ok, muito bem. Se cuidem. Tchau, professor. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite, Wagner. Parece que a pandemia está crescendo, né? Então, se cuidem aí. Né? Saúde a todos. E paciência. E que em breve a gente possa se encontrar no presencial. Ok? É isso aí. Boa noite. Até mais. Boa noite. Beleza, professor. Valeu. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, professor.